Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Marilene e hoje eu vou estar aqui comentando com vocês acerca de algumas experiências que eu observei no meu processo e vou estar compartilhando com vocês algumas auto-observações, mas que são importantes. Principalmente para quem está no início da RH, às vezes pode não perceber essas coisas e mais tarde, né, no processo, exatamente isso pode te trazer maiores problemas. Eu sei que são coisas simples, tá, gente? Mas eu já vi alguns ressonantes penarem no processo por conta dessas coisas bem simples, tá? Que eu também percebi no meu processo. E foi quando eu comecei a observar certos comportamentos, certas atitudes minhas que precisavam de mudança, que precisava do que? De transformação para que outras coisas pudessem chegar, tá? Então, quem já me acompanha aqui no canal há muito tempo, né, sabe que eu compartilho as minhas experiências de acordo ao meu karma, a minha vivência. Então, não significa, né, que a mesma coisa vai acontecer com você ou vai ser do mesmo jeito para você. Porém, a gente muitas vezes tem experiências muito parecidas. O que, compartilhando o que eu aprendi com essas experiências, pode te auxiliar em alguma experiência da tua vida, não necessariamente da mesma forma, tá? Então, às vezes você pode viver contextos parecidos, mas não na mesma história, da mesma forma, tá? E aí se você observar, né, você pode perceber, inclusive, no momento em que você está vivendo aquela experiência, que alguém já te falou algo sobre isso, tá? E uma das coisas, gente, que é muito importante, eu levei um certo tempo para me dar conta disso, é a gente começar a se auto-observar e perceber os comportamentos antigos. A gente pensava assim, isso não dá nada, isso todo mundo faz, isso não dá nenhum problema. Gente, uma das coisas que a gente precisa entender no processo da RH é que a nossa consciência vai expandindo, vai entrando mais luz na nossa vida e aí, para nós, tudo fica mais acelerado, tudo fica mais rápido. Então, muitas vezes, você pode observar. Vou dar um exemplo bem simples. Você vê um colega lá do seu trabalho contando a maior mentira, né? E aí você fica olhando e tal, só que não acontece nada com esse seu colega. Tipo, não tem nenhuma penalização ali, aí você, puxa, ele mentiu, né? Que para ele foi uma mentirinha saudável e não aconteceu nada. Agora você é ressonante e vai contar uma mentirinha que ao seu ver também é uma mentirinha boa, né? Muitas vezes o ego faz a gente acreditar que existe mentira boa. Não existe, gente. Mentira é mentira. Não existe mentirinha boa, mentirinha branca. Essas coisas todas, esses nomes aí que a gente inventa, isso daí é coisa do ego para nos auto-sabotar. Aí você, ressonante, vai lá e resolve contar uma pequena mentirinha. E aí o que acontece? No mesmo dia ou no dia seguinte acontece alguma situação em relação a essa mentira que você contou. E aí você se pergunta, nossa, mas o meu colega mentiu na maior cara de pau e não aconteceu nada. Mas é que ele não é ressonante. Ele vai ter o retorno dele. Só que ele está numa outra faixa de frequência. Que talvez esse retorno leve alguns dias, alguns meses ou até anos. Para ressonantes, o negócio é muito rápido, gente. Todas as nossas ações, elas são retornadas instantaneamente. Tem coisas que eu fui observando que às vezes acontecia logo em seguida.
Eu fazia, o negócio já acontecia. Tinha coisas, claro, levavam 3 dias, outro uma semana, mas como eu já estava, quando a gente faz ressonância, né, a gente fica com a consciência um pouco mais desperta. Então a gente começa a perceber, né, algumas movimentações que estão acontecendo, e aí a gente já começa a perceber que é coisa da RH, né? Então eu fui percebendo isso à medida que o tempo foi passando. E aí eu trouxe para vocês algumas situações bem comuns, né, que acontecem no nosso cotidiano e que muitas vezes a gente demora para perceber, só que a gente não sabe o mau karma que a gente está criando com aquelas situações. E aí até eu gostaria, né, de, antes de iniciar essas experiências, trazer para vocês um dos itens que está lá no Manual da Ressonância Harmônica do professor Hélio Couto. Então tem um item lá, agora eu não estou recordando qual é o número dele, mas que ele fala assim, ó, não gerar mais karma negativo. Tem esse item lá. Então eu recomendo que vocês leiam o Manual da Ressonância Harmônica, gente. Quem faz RH precisa ler. E o professor Hélio Couto manda esse manual. Toda RH que você pede, ele manda isso para você. E não é à toa que ele está mandando isso. Porque tem um objetivo. Ali estão muitas das situações que a gente vivencia, que a gente acaba vivenciando no nosso processo, a gente não percebe. De autossabotagem, enfim, uma infinidade de coisas, catarse, tá? Então é importante vocês lerem. E lá tem um item chamado não gerar mais karma negativo. O professor Hélio Couto trouxe essa expressão e ela se encaixa exatamente no nosso cotidiano. Gostaria de falar algo muito comum que acontecia com a gente antes de ser ressonante e pode continuar acontecendo depois que a gente faz ressonância, porque a gente leva um certo tempo para começar a perceber os nossos comportamentos, a olhar para dentro, né? Lembra que nos outros vídeos eu comentei com vocês que chegou uma fase do processo, gente, que eu precisei entrar dentro de mim. Não tem mais como fugir. Você até primeiro ano, segundo ano, você pode criar várias situações de autossabotagem, foge daqui, foge dali, mas chega uma hora que não tem mais como. Você precisa entrar dentro de você e começar a analisar você. Não existe nada fora de nós, gente. Né? Um outro momento eu compartilho com vocês a experiência que eu tive de fusão com o todo. Quando você funde com o todo, você percebe que não existe mais nada além de você mesmo no universo. Não existe, gente. Não existe os outros. Não existe todo esse mundo que vocês veem aí fora, gente. Não existe. É tudo ilusão, é criação da própria mente de vocês. Eu aqui, né, estou falando com vocês, mas eu não existo na realidade última de vocês. E nem vocês existem na minha realidade última. Porque é tudo uma coisa só, é tudo uma onda só. É isso que o professor Hélio Couto fala tanto nas aulas dele, e eu lembro, demorei para entender, demorou para cair a ficha, tá? E aí provavelmente vocês estejam experienciando isso, e às vezes até entendam intelectualmente isso, mas não experienciaram de verdade essa fusão. Tá? E ainda a gente tem essa mania de se identificar muito com as coisas externas e não perceber que essas coisas externas que nós vivenciamos são criações internas. É o universo interior de cada um de vocês que está criando o holograma que a gente experiencia na nossa vida externa, tá? Então, aí, quando a gente começa a entrar para dentro de nós, a gente começa a perceber certos comportamentos, atitudes e hábitos nocivos que a gente tinha e que muitas vezes, mesmo fazendo ressonância, a gente ainda tem, tá? Então, um dos hábitos, por exemplo, eu já iniciei o vídeo falando sobre ela, que é de contar mentiras. Então, aí às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não minto. Será? Você realmente analisou você? Você parou realmente para se perceber?
você vai ver que você mente. E aí eu escutava muito, né? As pessoas dizerem assim, mas é uma mentirinha saudável, é uma mentirinha boa, é por uma boa causa. Gente, mentira é mentira. Tem uma aula, eu não recordo qual, porque eu já assisti trocentas aulas do professor Hélio, mas tem uma aula que ele explica a energia da mentira. Então, ele deixa bem claro, a partir do momento que você conta uma mentira, o que é uma mentira? Ela é oposta à verdade. A verdade está girando no sentido do todo, do fluxo universal. É um negócio fluido, a verdade é a verdade. Ela está no movimento cósmico. A mentira vai no movimento contrário a isso. Então, não importa o tamanho da sua mentira. Quando você conta uma mentirinha, seja pequena, seja grande, não importa. O resultado vai ser o mesmo. Ele cria uma antimatéria no nosso campo vibracional. Antimatéria, gente. E o que acontece com essa antimatéria? Nós somos seres eletromagnéticos. Vocês já devem ter consciência disso nessa etapa do processo. Então, uma vez que essa antimatéria ela é agregada ao seu campo vibracional, o que acontece com a lei da atração? Você vai atrair situações com aquilo que você está vibrando. Se você agregou uma antimatéria, uma matéria escura no seu campo, logo você vai emanar isso para o universo e o universo vai fazer o trabalho dele, vai trazer isso para você de retorno. Você queira ou não queira, você ache bom, você não importa. O que o nosso ego quer, não quer, gosta ou não gosta, isso não importa nada para o universo. Para o universo só existe o sim. Se você colocou uma antimatéria no seu campo, ele está entendendo que você quer daquilo. Então, uma das coisas, né, que eu comecei a perceber, porque eu também era uma pessoa que eu sempre me achei uma pessoa muito justa, muito honesta, né, que não gostava de mentir. Só que eu fui encontrando as mentiras em pequenas situações do meu dia a dia, em pequenos hábitos que eu antes nunca tinha parado para perceber. Então, se você é assim, mas eu não minto e tal, realmente, às vezes, né, você procura ser o mais justo possível dentro dos seus princípios, dos seus valores. Só que deixa eu contar uma seguinte experiência. Às vezes você não mente para os outros, mas você mente para si mesmo. Quando você mente para si mesmo, gente, tem o mesmo peso do que você mentir para o outro. Às vezes você não mente para o outro, mas você mente para você mesmo. E é a mesma carga energética. Vai gerar antimatéria. Mas, Mari, como é que eu minto para mim mesma, né? Então, deixa eu contar várias experiências que eu fui me percebendo. Então, por exemplo, assim, vou usar um exemplo muito cotidiano, que é coisa muito de brasileiro, né? Aquele jeitinho brasileiro de querer contornar as situações, né? Aquelas coisas todas. Então, por exemplo, assim, tem um grande amigo seu, ou amiga, né? Que você considera pra caramba. Vocês cresceram juntos, tem aquele laço afetivo, entende? Você tem um laço emocional com essa pessoa. Essa pessoa te remete a algo emocional, um sentimento. E aí, essa pessoa chega pra você num sábado ou de noite, por exemplo, e você tá ali, né, de chinelinho de dedo, pijama, pipoca, Netflix, né, super de boa. E esse amigo realmente naquele dia te convida para uma mega festa, onde você tem que se produzir, se arrumar, tal, né? E aí ele fala, cara, eu gostaria muito que você viesse aqui nesse evento, né, para participar. O que acontece? Dentro de você já sabe a resposta. Você já sabe que você não quer ir. Por 1001 motivos, não importa, gente. Não quero porque eu quero ficar aqui com meu pijaminha, entendeu? Só que o que acontece? Por conta desse laço afetivo que você tem com essa outra pessoa, você vai buscar dentro de você 1001 justificativas para não ficar
mal na fita com esse amigo porque você não quer perder a amizade dele, porque você tem medo da rejeição, você tem medo do abandono, você tem medo da solidão. Todos esses medos aí, eles ocasionam, eles disparam instantaneamente no nosso sistema um alerta. E aí, naquele momento, o que a gente faz? A gente mente. A gente procura achar 1001 justificativas para entregar para aquele amigo o porquê que você não vai naquele evento, mas na maioria das vezes a única resposta seria: eu não quero. Ai, mas daí vem, né, o ego com a autossabotagem e aí te convence de não, mas se você disser não para aquela pessoa, ela nunca mais vai olhar na sua cara, você vai perder um amigo, você vai ficar sozinho, abandonado, rejeitado. Vem todos esses medos. Gente, esse processo é inconsciente. Isso porque a gente foi acostumado desde criança a não ser sincero, a não falar verdade, a não ser honesto consigo mesmo, a querer agradar todo mundo. E a gente aprende isso na religião, a gente aprende isso em casa com os pais, com o pai, com a mãe, que tem que estar sempre agradando, sempre fazendo as coisas pelos outros, e a gente se esquece de nós mesmos. Então o que acontece? Das duas, uma. Ou você vai nesse evento contra a sua vontade, você vai de mau gosto, você coloca um sorriso na cara que é falso, você já começou toda a mentira ali. Você aceita o convite, você diz o sim, querendo, no fundo, dizer não. Porque você queria ficar na sua casa, comendo a sua pipoca, assistindo no seu Netflix. E tá tudo bem. Mas o que o ego fez? O que esse sistema de autossabotagem faz com a gente? Faz você ir contra a sua verdade. Isso é uma mentira. E essa energia desse contragosto, dessa mentira que você contou para você mesmo, você tentou se auto-enganar, entende? Ou tentou se convencer de que não, realmente eu preciso ir nessa festa, porque, né, eu vou ficar de bem com meu amigo, mas lá no fundo, a tua centelha já sabe que não queria ir. E aí essa energia já grudou antimatéria no seu campo vibracional. E aí o que acontece? Essas situações começam a repetir. E aí você vai estar sempre tendo que achar justificativa, mas é por quê? Por causa daquilo, entendeu? Uma das alternativas é você vai nesse evento contra a sua vontade, vai não querendo ir, já é uma mentira, ou numa outra situação. Você inventa desculpas. Ai, mas eu tô inventando por uma boa causa. Gente, não tem boa causa. É mentira. Sabe, né? E eu fui percebendo que existia isso dentro de mim. Por quê? Existia também o medo da rejeição, o medo do abandono. Quando eu comecei a perceber isso, nossa, eu já tinha levado várias bordoadas já, porque dentro da ressonância o processo é muito rápido com a gente. Você faz um negócio, tu leva a bordoada logo em seguida. E eu fui percebendo isso, que tinha umas coisas que não estavam bem encaixadas acontecendo, até que um dia, né, inclusive, né, compartilhando com vocês, quando eu pedi a consciência de Jung, as minhas sombras ficaram muito claras. Eu comecei a ver elas. E aí eu comecei a perceber esses meus comportamentos, esses meus hábitos antigos, que ainda estavam ali instalados. Só que na ressonância isso te causa um problema maior. Porque a ressonância coloca a luz, te coloca para vibrar no sentido do todo, e você começa a vir o sentido contrário. E aí a sua vida paralisa. E aí você não percebe por que o dinheiro não está entrando. Ou por que aquele relacionamento não dá certo. Ou por que você não se dá com teus familiares. Ou por que você não tem uma boa convivência no teu ambiente de trabalho. Todas essas energias que você não percebe em você estão ali no teu campo. Estão grudadas, ocasionando fazendo com que a lei da atração traga para você situações desastrosas nesse sentido, tá? Então eu estou compartilhando para vocês refletirem aí e começarem a perceber esses pequenos hábitos que geram mau karma. É isso que o professor Hélio Couto também quer dizer lá nessa ressonância, né? No manual da ressonância.
Então gera mau karma. Porque o que é mau karma? É lei de ação e reação. Você faz uma má ação, você tem um retorno dessa má ação. Entendeu? E aí o que acontece? Né? Quando você busca justificar o porquê que você não vai, você já está floreando a mentira, mas o universo é sábio. Não existe, gente. A gente chega no momento da ressonância que não existe mais, você não tem para onde se esconder. Não existe onde se esconder no universo. Não existe assim, ninguém tá vendo essa mentirinha que eu tô contando. Tá todo mundo vendo. Inclusive você, o teu eu superior, né, essa centelha divina que nos habita, fica nos olhando, nos observando. A gente fica com o nosso observador interno ligado 24 horas por dia, até dormindo, tá? Porque, inclusive, dormindo, eu já cheguei a identificar sombras minhas nos sonhos. Eu tava tão ligada, né? O meu observador interno tava 24 horas ligado, que até dormindo nos sonhos eu identificava sombras, tá? Então chega um momento que a gente fica assim, né? No processo. Mas lá no início, que eu tô compartilhando com vocês, nas primeiras ondas ali, eu não me dava conta dessas situações, né? Por causa do medo da rejeição, esses medos todos que a gente tem aí, a gente mente. E a mentira gera mau karma. Então você pode pensar, mas eu não minto, tal, eu sou uma pessoa muito honesta. Faz um exame exatamente de consciência e começa a se perceber. Porque existe alguma coisa, muitas vezes na sua vida, que você dá aquelas escapadinhas. Entendeu? Você dá aquela escapadinha, ops, ninguém me viu, caiu um tombinho aqui, já levantei, mas o seu tombo tá registrado. E não importa o tamanho desse tombo, dessa escorregada, não importa se foi uma escorregadinha de leve ou se foi um baita escorregão, tá? Então, a gente às vezes a gente é honesto com os outros, mas não é honesto consigo mesmo. E o resultado, em termos de energia, de campo eletromagnético, gente, é o mesmo, tá? Outra coisa, né, as questões das agressões, né, as questões de conflito com outras pessoas, né? Então, no meu processo também, eu levei muito tempo para me dar conta. Eu tinha, assim, uma dificuldade, né, de lidar com certas pessoas, porque eu estava sempre em conflito com alguém. E eu não entendia por quê. Claro, hoje eu entendo, tem todos esses processos que eu já compartilhei com vocês, e que foi limpando, purificando, né? Mas o que acontece? Normalmente, quando a gente começa nas primeiras ondas, tudo aflora, tudo aquilo que está guardado dentro de nós começa a vir à tona. E aí, de repente, você passa na rua, alguém olha pra você, não vai com a sua cara e já te xinga, vamos supor, uma ocasião dessa. E aí, o que acontece? Muitas vezes você não percebe por que aquilo está acontecendo de imediato e você reage àquela situação. Então, você age com agressividade com outra pessoa. Isso também gera mau karma. Então, por exemplo, você responde na mesma moeda, você dá o troco na mesma moeda. E uma das coisas que o professor Hélio Couto fala é que não se deve pagar o mal com o mal. Violência nunca vai ser apaziguada com outra violência. A violência, ela só é curada com amor. A gente deve pagar o mal com o bem. Mas não significa que a gente tem que ser bobo, tá? A gente pode ser esperto, a gente pode ser correto, justo, honesto, direto, objetivo, mas sem ser violento, sem ser agressivo, sem jogar uma carga energética de raiva, de ódio na direção da outra pessoa. Porque, gente, se nós somos os únicos que existem no universo, para onde que vai a raiva que você sente do outro? É só para você mesmo. Então, quando alguém te atravessa no trânsito, por exemplo, você sente aquela raiva, aquela vontade de dar o soco na cara daquela outra pessoa, para onde que tá indo aquele sentimento todo? Não vai chegar no outro, gente. Vai retornar tudo para você, aquela carga eletromagnética, toda aquela energia, raiva, ódio. E aí faz com que você vibre mais disso no seu campo eletromagnético e você emana isso para o universo traz mais situações de raiva, de ódio.
E, gente, eu levei um tempão pra me dar conta disso também. Então, eu era muito reativa. Se a pessoa me jogava uma pedra, eu jogava duas na direção dela. Ah, você me jogou uma pedra, deixa eu te devolver. Eu devolvi em dobro. Só que aquele dobro que eu devolvia voltava em triplo pra mim. Entende? Porque eu vivia sempre enroscada, com problema com pessoas, discussões, de repente do nada, que não é do nada, né? Mas de repente alguém surtava e alguém me xingava, me falava uns palavrões, entende? E aí eu pensava, meu Deus do céu. E aquilo alimentava mais raiva, mais ódio, tá? Então, dentro desse processo de ressonância, a gente precisa evitar isso. E a gente tem ferramentas para trabalhar com isso. A gente pode trabalhar o perdão. Eu sei que no momento em que uma situação assim acontece, não é muito agradável, né? Não é muito agradável e a gente só quer responder na mesma altura. A gente muitas vezes não quer saber das consequências que aquilo vai trazer para nossa vida. A gente, no momento em que acontece, a gente não pensa no depois. Porque esse hábito, esse comportamento, era um comportamento que a gente tinha antigamente. E com a RH isso fica muito mais aflorado, fica muito mais rápido, a gente atrai mais situações mais rápido. A gente sai de uma, entra no outro, sai de uma, entra... E isso vai vai gerando o quê? Uma dor, um sofrimento. E aí as pessoas, meu Deus, não sei o que acontece, que eu tô fazendo RH, só atrai problemas, só atrai dificuldade. Mas é porque você está emanando aquela frequência. Lembra das mentirinhas que você não observa, que você conta? Da raiva que você sente, você não sabe purificar aquilo, do ódio, da angústia, tristeza, e aí por aí vai. Que são sombras, né? Então, nestes momentos, a gente, né, com o tempo, eu comecei o quê? A observar. Antes de reagir, eu comecei a observar, tá, por que esse sentimento tá aqui? Eu comecei a me perguntar, ou por que isso está acontecendo comigo? Entende? Então tem certas situações em que você não fala nada. Evita dar o troco. Evita falar, né? Aí às vezes, né, porque daí o ego diz, não, mas se eu ficar quieto, eu vou ser bobo. Não, gente. Você precisa ser inteligente. Você vai ficar quieto ali na hora porque depois você vai se autoanalisar, você vai fazer o perdão, você vai limpar aquelas memórias dentro de você, você vai limpar aquelas energias. E se o outro achar que você é bobo, que você é tanso e trocentos nomes aí, né, pejorativos, não importa, o problema é dele, o que ele acha sobre você vai ser atraído para a vida dele. O que você pensa sobre o outro vai voltar tudo para você. É isso que a gente tem que tomar consciência. E não gerar mais mau karma. E começar a perceber esses nossos hábitos, instintos, né, enraigados desde cedo que a gente tinha e a gente não observava. E parar com isso. Então, por exemplo, assim, né, eu comecei a fazer exercícios. Logo no início é difícil, gente. A gente não foi ensinado a dizer não. A gente não foi ensinado, a gente foi ensinado a agradar, a querer ficar bem na fita, entendeu? A ficar de boa com todo mundo, porque é máscara, são máscaras. Mentir pra si mesmo pra ficar de bem com os outros. Você tá mentindo, é uma máscara. Então, no processo da ressonância, a gente começa a observar isso e começa a treinar. E aí, no início, não é muito agradável, você fica desconfortável. Você fica muito desconfortável, você, né, não é muito agradável. Tem pessoas que realmente vão se afastar de você, mas o que eu acabei aprendendo, se alguém que você diz não para aquela pessoa, porque você está sendo verdadeiro e honesto, se a pessoa não é mais o seu amigo, fica com raiva, vira a cara e não quer mais saber de você, ótimo, você já sabe ali que aquela pessoa nunca foi sua amiga de verdade. Porque o amigo de verdade, ele não vai deixar de ser seu amigo porque você disse não pra ele. Entendeu? Então, assim, o amigo de verdade é aquele que permanece ali, tá ok, entende o seu lado. Eu não tô entendendo porque ele tá me dizendo não, mas deve ter algum motivo, eu vou respeitá-lo. Entende? Então, aí você já anda meio caminho, você já sabe que aquela pessoa nunca foi sua amiga, porque o que mantinha ela numa amizade com você? Interesse.
Você talvez oferecia alguma coisa que era interessante para ela. Agora você está cortando esse interesse dela, ela vai virar as costas. Ou seja, até então, quando você era bonzinho, agradava ali, ela estava ali, né? Aí, a partir do momento que você diz não, pronto, você passa a ser o inimigo número 1 dela. Ok, já é, né? Já tira ali da sua lista de amizade, já se afasta, porque já, né? Já seleciona ali, entendeu? Então, e aí você começa o quê? A ser mais verdadeiro com você. E aí, claro, existem formas e formas de dizer não. Então eu fui me moldando. No início saía meio atravessado, saía meio grosseiro, né? Saía meio assim atravessado, meio, né, com aquele gosto amargo, né? Mas eu fui treinando. Perdi algumas amizades aí no meio do caminho. Perdi não, foi um livramento, né, como dizem, porque eu acabei aprendendo exatamente isso. Essa pessoa, não, na verdade, não tinha um interesse realmente em mim. Ela só estava ali porque eu estava oferecendo coisas, entendeu? E aí eu já fiz o filtro, já, né, me afastei, porque foi a melhor coisa, né? E aí, com o tempo, eu aprendi, né, existem formas, você pode dizer o não e ser, né, e ser educado, e ser gentil. Se você quiser complementar o porquê que você está dizendo esse não, fica a seu critério, mas não há necessidade. Dependendo da situação, é não. Né? E isso é uma coisa só de brasileiro, gente. Se você vai para Portugal, para Alemanha, eles são muito diretos, objetivos. Nesses lugares do mundo aí, nesses países da Europa, por exemplo, eles são muito diretos. Não é não. Sim é sim. É isso, não existe meio termo. A gente aqui quer dar aquele jeitinho, né? Aquele jeitinho Zé Carioca pra ficar bem na fita. Gente, mas isso daí é enrolação. Isso daí é enganação. E a gente, quem é ressonante, precisa parar de se auto-enganar achando que tá enganando alguém. Então, quando você cria justificativa para o seu não, você não está enganando ninguém além de você mesmo. Por quê? Aquilo está colando antimatéria no seu campo vibracional e vai ter retorno daquilo. Então é isso, sabe, que eu comecei a perceber, comecei a puxar, a me lapidar. Lapidar. Então, se o não é não, você, com muita gentileza, dependendo da pessoa, né? Se você tem vínculo, né? Tem um jeitinho de você dizer não. Se a pessoa insistir, olha, fulano, realmente eu não quero ir. E assim, ó, no início foi difícil começar a dizer pra pessoa, olha, eu não quero ir. Pra não, sabe, não ficar assim, ai, sabe o que é, que eu tenho isso, eu tenho... Não, sabe, ser direto, ser verdadeiro. Não quero. E, né, tenho amigos, assim, que são ressonantes, inclusive, né, que no início, assim, eu ficava meio sem jeito, mas são meus amigos até hoje. E aí então eu disse, olha, eu não quero, não adianta eu dizer pra você que eu não vou estar feliz, não vou estar sendo verdadeira comigo. Eu justifiquei dessa forma. Então, não vou. Aí a pessoa, ok, tudo bem. Se ela ficou chateada, bom, ela teve que resolver o problema com ela, né? Mas ela continuou sendo a minha amiga. Os meus amigos, né? Então, significa que dá tudo certo, tá? Então, a gente vai aprendendo, sabe, a ser mais sincero nos seus negócios, né? Aquele cliente, às vezes manter aquele cliente por comodismo, que às vezes o cliente dá muito mais dor de cabeça do que te ajuda. Corta! Seja direto, seja verdadeiro. Não vou mais atender. Então eu já disse não para algumas pessoas que quiseram. Ai, mas porque eu quero, porque é isso, porque... Não, mas eu não atendo para esse tipo de assunto. Entende? Então, ó, se você quiser procurar alguém especializado nessa área, eu te indico, inclusive. Mas eu não vou fazer esse serviço porque não é honesto comigo. Eu não estaria sendo verdadeira, atendendo alguém no que ela quer ouvir. Não, eu falo a verdade, eu falo a realidade para as pessoas e não o que o ego delas querem ouvir. Tá? Então, essas coisas geram mau karma. Você precisa começar a se auto-observar. E também a questão de reagir. Evita reagir. Em muitos momentos é bom você ficar calado, né? Leva para você, reflete, trabalha o perdão, limpa em você essas memórias, porque é só no seu campo que aquilo tá magnetizando. Não tem a ver com o outro, gente. Nunca tem a ver com os outros. É com a gente, sempre.
tá? Então eu gostaria de deixar esse recado aí para vocês, né? Eu falei bastante hoje, porque é um assunto muito extenso, né? Tem mais coisas também, né? Que são experiências que a gente vai vivendo de mentiras, de mágoas e ressentimentos, né? Essa questão que a gente vai gerando mau karma pra gente e a gente não percebe. Então aí dentro do processo da RH a gente não sabe por que a gente tá patinando muitas vezes. E às vezes é uma coisinha tão simples. É uma mentirinha, né, que você, ou por exemplo, eu vou ocultar para o bem dessa pessoa a verdade dela. Gente, seja honesto, né? Fale a verdade. Se você num momento não tá podendo falar aquilo para aquela pessoa, se abstém de participar do negócio, né? E aí você evita gerar problemas para você mesmo. Não reaja. Se alguém te trata com falta de educação, seja educado com essa pessoa. Se a pessoa grita com você, fale baixo. Se a pessoa te distrata, te odeia, emana amor para essa pessoa, que ela seja muito feliz. Porque tudo que você está aí vibrando, tudo que você está emitindo, para quem que tá voltando? Para você mesmo, tá? Então seja inteligente, não gere problemas para você, tá bom? Então esse era o recado de hoje. Gratidão para quem assistiu, para quem me acompanhou. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, por favor, deixa aqui nos comentários que assim que eu conseguir eu vou estar retornando. Se tiver sugestões também, eu agradeço. E aí a gente vai conversando nos próximos vídeos.